Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Vamos iniciar nossa aula. Opa, Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Boa tarde, tudo bom? Mariana? Opa, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Vamos iniciar nossa aula, né? Vou só habilitar aqui o texto. Estou bem, graças a Deus, viu, meu amor? Mariana está conseguindo visualizar, meu amor? Ah, mas tu pode colocar aí no chat, tá certo? Tá dando para visualizar direitinho? Ok, muito bem. Então vamos lá, né? A nossa aula, né, de recuperação, ela vem com o mesmo tema do conteúdo do quarto período, certo? A avaliação que vocês realizaram no quarto período, tipos textuais, ok? Vai ser o mesmo conteúdo, porque já está tudo fresquinho, né, na cabeça de vocês, fica bem melhor, ok? Então vamos lá. Tipos textuais. E antes de eu iniciar o conteúdo propriamente dito, certo? Eu trouxe aqui uma mensagem que diz o seguinte: ame-se muito, de verdade. Aprenda a ser mais humilde. E quando pensar em desistir do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite, certo? Então, pessoal, é, antes de qualquer pessoa, você mesmo tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você próprio, quem vai acreditar em você? Não é isso? Então, eu trago essa mensagem hoje, certo? Para me mostrar para vocês que você tem que acreditar em vocês, certo? Ninguém tem que acreditar em você mesmo tem que acreditar em você. Muitas vezes você acha algo tão difícil, algo tão impossível, e não é, certo, gente? Nada é impossível, certo? Existem os obstáculos, sim. Existem as dificuldades, sim. Certo? Mas eu tenho que superar, eu tenho que passar por todos esses obstáculos e mostrar para mim mesmo, certo? Que eu tenho capacidade, que eu posso, certo? Que eu sou capaz de vencer, certo? Os meus próprios medos, os meus próprios obstáculos, para me realmente conseguir o meu objetivo, ok? Então vamos lá, né? Seguindo. Tipologia textual, certo? O que é, tia, tipologia textual, certo? Então vamos lá. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura. Todo texto, ele tem uma estrutura, certo? E ele é classificado conforme essa estrutura. Aí essa estrutura tem um objetivo e finalidade, é certo? Essa estrutura, ela tem um objetivo e ela tem uma finalidade, certo? De acordo com a tipologia textual, elas são classificadas em 5 tipos, certo? Então, na tipologia textual, eu tenho 5 tipos, certo? De classificar esses textos. Tem texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo. Então, existem esses 5 tipos, certo? De classificar a tipologia. Texto narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo, certo? E expositivo. Então, existem esses 5 tipos, ok? Eu vou explicar aqui para vocês o texto narrativo. O que é que o texto narrativo ele vem, né, nos mostrar?
Então, vamos lá. A marca fundamental do texto é a existência de um enredo, certo? E nesse enredo, ele existe o quê? No qual são desenvolvidas as ações. É no enredo que existe o desenvolvimento da ação dos personagens, marcado pelo tempo e pelo espaço. Então, no enredo, certo? É onde acontece a ação dos personagens, certo? E essa ação é que vai definir o tempo e o espaço, certo? Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narração, certo? Então, essa narração, ela contém 5 elementos da narração, que vem o quê? O enredo, certo? O que significa o enredo? Designa a história da narrativa, dependendo de como a trama é contada, como a história é contada. Ela é classificada em 2 tipos: enredo linear. O enredo linear, ele é o quê? Ele contém uma sequência cronológica. Essa sequência cronológica, ela é chamada de enredo linear. E o enredo não linear não possui uma sequência cronológica, certo? Ou seja, o que é, tia, uma sequência cronológica? Uma sequência cronológica é quando já está tudo escrito e tendo aquele final, certo? Já tem aquela finalidade, já está tudo certo? Tem um começo, tem um meio e tem um fim, certo? Já o enredo não linear não possui uma sequência cronológica. E que sequência é essa, tia? Como assim? Por quê? Porque pode ter o começo, pode ter o meio, e o autor, certo? Ele deixou em aberto o final da história, certo? Por quê? Porque ele vai pedir opinião a outras pessoas, ele vai fazer toda aquela mobilização, certo? Para fechar aquela história. Então, é por isso que ele é chamado de enredo não linear, porque ele tem sim aquela abertura, certo? Para colocar outro final na história, certo? Para fazer alguma modificação. Já o texto, quando ele é linear, ele não tem essa abertura, certo? Ele já é todo finalizado, não tem essa abertura. Ok? Então, o primeiro elemento foi o enredo. O segundo elemento é o narrador, certo? O narrador também é chamado de foco narrativo, certo? Representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador são: eu tenho, olha aí, quantos tipos de narrador? Eu tenho narrador observador, não faz parte da história, sendo somente um observador. Muita atenção nessa parte, gente, quando eu falo narrador, observador. Ele não faz parte da história, ele está ali só como observador, certo? Existe o narrador personagem. O narrador personagem, ele faz parte da história. E existe também o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Conhece todos os detalhes da narração. Então, eu tenho quantos tipos de narrador? 3. O narrador observador, aquele que não faz parte da história, ele está só ali, certo? Observando, certo? Identificando o que está acontecendo. Existe o narrador personagem, que ele está ali como ele faz parte da história. E existe o personagem onisciente. Esse personagem onisciente, ele conhece os mínimos detalhes da história. Ele conhece tudo, certo? Tudo, 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 tudo. Alguma dúvida?
Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Mariana, está sentindo alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar no chat. Mariana, gostaria de perguntar alguma coisa? Ou tá tudo tranquilo? Tá dando para entender bem direitinho? Não? Muito bem. Então vamos seguir, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Aí eu tenho, né, continuando ainda no texto narrativo. Eu tenho os personagens, certo? Os personagens são aqueles que fazem parte da história e eles podem ser personagem principal ou personagem secundário. O que é o personagem principal, tia? É aquele personagem, certo? Que você fica esperando o final, né, daquele personagem. Digamos que é o príncipe e a princesa, certo? É o mocinho e a mocinha da história. É aquele vilão que faz de tudo para ofender aquele personagem. Então, esse é o personagem principal. E o personagem secundário, ele faz parte da história, certo? Mas ele não tem tanta importância como o personagem principal. Ele não deixa algo marcante, certo? Ele é bem mais tranquilo. Existe o tempo, certo? Esse tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos: tempo cronológico e tempo psicológico, certo? Esse tempo cronológico é o quê? É o tempo realmente correndo, é o relógio, é o tic-tac, certo? O cronológico. E o psicológico, pessoal, é o que é o pensamento do personagem. É quando ele transmite para, né, o espectador aquele sentimento, aquela emoção, certo? E existe também o espaço. Esse espaço representa o local ou locais, certo? Onde se desenvolve a história. O que pode ser? Esse espaço ele pode ser tanto físico como ele pode ser psicológico ou social, certo? Então, o espaço aqui ele pode ser de três formas: físico, psicológico ou social, ok? Estrutura na narrativa, certo? Aí o que que acontece? Como é, tia, que eu vou começar, né, a identificar essa tipologia? Eu começo com a apresentação, certo? Essa apresentação também aqui, ela pode ser chamada de introdução, certo? Essa parte inicia-se com o autor do texto apresentando os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Então, é nessa apresentação que ele vai apresentar os personagens, o local, o tempo, certo? Onde vai desenvolver toda a história. Existe também um desenvolvimento, certo? Aqui acontece a grande parte da história, certo? É desenvolvida como foco nas narrações das personagens. É nesse desenvolvimento, certo? Que você vai começar a identificar as ações dos personagens, certo? Existe também um clímax. Esse clímax, ele faz parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. É aquela parte, pessoal, que você está assistindo uma novela ou um filme e muitas vezes você chora. É aquela parte que você fica com raiva. É aquela parte que você ri. Então, é nessa parte, certo? Que ele trabalha o emocional do espectador, certo? E, por fim, o desfecho. Esse desfecho também é chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a parte dos acontecimentos ou os conflitos vão sendo desenvolvidos. É nesse desfecho, certo? Que eu vou dar, né, o meu ponto final, certo? Eu vou finalizar, certo? A minha história. Eu vou dar aquele
Ponto final. Ok? Dúvida? Alguma dúvida, Mariana? Tá dando para entender? Tudo ok, né? Muito bem. Qualquer coisa é só perguntar. Continuando, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de personagens, certo? Que eu já falei na lâmina passada, mas agora eu vou, né, esmiuçar um pouquinho. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificado em narrador-personagem, narrador-observador e narrador iniciante. Vamos lá, o narrador-personagem é quem? É a história narrada em primeira pessoa, onde o narrador é personagem e participa das ações. Então, esse narrador-personagem, ele é narrado em primeira pessoa, certo? Por quê? Porque ele faz parte da história, ele participa das ações, ok? Aí eu trago aqui também o narrador observador. Esse narrador observador, ele vem em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação, certo? Ele conhece todos os fatos, mas ele não participa das ações, certo? E existe também o narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens, né? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando aqui que eu falei para vocês que o narrador onisciente, ele conhece até o pensamento dos personagens, certo? Porque é aquele personagem que ele conhece tudo nos mínimos detalhes, certo? Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta o fluxo de pensamentos dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa, ok? Aí agora eu venho trabalhando aqui com vocês com o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, certo? É agora que nós vamos conseguir identificar um discurso de outro, certo? O discurso direto, tia, como é que eu vou identificar um discurso direto, certo? O discurso direto, a própria personagem fala, certo? Então, o que que acontece? Nesse discurso direto, quem está falando é a própria personagem, certo? Já no discurso indireto, certo? O narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, em vez que não aparece a fala do personagem, certo? Já o discurso indireto livre, certo? A intervenção do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Então, nesse discurso indireto livre, eu tenho, né, a junção do discurso direto com o discurso indireto, ok? No discurso indireto livre, tem a junção dos dois, tanto o direto como o indireto. Agora eu trouxe aqui exemplos, certo? De um discurso direto. Diz o seguinte: o cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Essa carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênio. Quer então que eu arregue com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se
que se eu morrer, você terá que seguir com as cargas das 4 mais a minha. O cavalo pilheirou de novo, e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem de sorte, e sem demora arruma as 8 do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refugas, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísta era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema, dobrado agora. Então, esse daqui, pessoal, é um discurso direto, porque quem está falando são os próprios personagens, certo? Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês conseguirem identificar, certo? Como é um discurso direto. Aqui está tendo o quê? A fala do próprio personagem, certo? Deu para entender, gente? Eu tenho alguma dúvida? Alguma dúvida ou está dando para entender bem direitinho? Hã? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Muito bem, Maria. Graças a Deus. Vamos seguindo. Agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um discurso indireto, certo? Lá, né, o discurso é direto, porque existe a fala dos próprios personagens, certo? E agora aqui o discurso é indireto. Vamos lá. Ela explicava por que tomava a decisão que me amava. Mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse. Ariela, com quem eu tinha mais afinidades, uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Agora, aqui é um discurso indireto. Por que que é um discurso indireto? Como eu já falei para vocês, tem aqui, ó, o discurso direto é a própria fala dos personagens. Já o discurso indireto, certo? O narrador interfere na fala dos personagens. Que existe a fala do narrador, certo? E não do personagem, certo? Só olhar aqui, Mariana, o que tu colocou aqui, que não deu tempo para eu olhar rapidinho. Sim, sim. Certo, Mariana? Sim, sim. O texto que eu estou lendo agora é em terceira pessoa. Certo? Seguindo. Vamos continuar, né? Agora, eu vou falar aqui para vocês do discurso livre. Que discurso é esse, tia? Certo? Que a senhora está dizendo que vai ser o discurso livre. No discurso livre, sim, é quando o personagem ele não está falando, ele não está fazendo parte, certo, Mariana? E sim o narrador, ok? Não está tendo a fala do personagem, e sim do narrador. Boa observação, viu, Mariana? Agora, no discurso indireto livre, vamos prestar atenção. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito e que os seus sustos pareciam de criança.
Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-lhe, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Então, o que que acontece? Discurso indireto, ele tem a junção dos dois discursos, o discurso direto com o discurso indireto. É o que aconteceu nesse texto. Vocês estão percebendo, estão observando que aqui aconteceu, certo? A junção dos dois discursos, certo? Tanto o discurso direto como o discurso indireto, certo? Houve essa junção, ok? Então, o discurso indireto livre é aquele discurso quando tem a junção, certo? Tanto do discurso direto como do discurso indireto. Alguns exemplos de texto narrativo. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Aí eu tenho conto, é um texto narrativo. Fábula é um texto narrativo. Romance é um texto narrativo. Novela é um texto narrativo. Crônica é um texto narrativo. Lenda é um texto narrativo, certo? Então, isso aqui tudo são exemplos de textos narrativos. Conto, fábula, romance, novela, crônica e lendas, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês, certo? Outro textozinho. Vitor e seu irmão. Um conto de Luiz Fernando Veríssimo. Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas, com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho. Era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e lê a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá 20 vinha aí. Lá vinha aí. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas o Vitor ficou sério. Estava sério. Certo? Então, aqui é um conto, ok? O modelo de um conto. Trouxe aqui só para vocês terem, assim, né, a noção do um texto narrativo. E agora eu trouxe para vocês dicas para fazer um bom texto narrativo. É muito importante, pessoal, que a gente tenha esse cuidado com esses textos, né? Quando eu vou escrever um texto, é bem interessante que eu tenha esse cuidado, que eu tenha essa cautela, certo? Para que eu não me perca, certo? Nas palavras, certo? Então, vamos lá. Um bom texto narrativo requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização nos diversos aspectos. Confira algumas dicas que ajudam na elaboração de uma narração. Primeiro, ler romances, contos e textos em formato de crônica, nos quais predominam a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade de escrita. Ler jornais e revistas sempre observando as características de um texto narrativo, com o objetivo de entender a estrutura utilizada. Ficar atento à escrita e elaborar uma estrutura completa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentar aos personagens o espaço e tempo, logo na introdução, para que os leitores compreendam todo o desenrolar da história.
Atentar-se aos detalhes do desfecho do texto, com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhe prejudica o entendimento do leitor. Praticar a elaboração de textos narrativos, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita, certo? Então, o que que acontece? É interessante, né, fazer várias leituras, leitura de romance, de conto, de crônica, certo? Ah, tia, mas eu não gosto de ler nem romance, nem crônica, nem conto, certo? Pois leia uma revista em quadrinho, certo? O que você lê serve. Gente, eu costumo sempre falar para vocês que a leitura, ela é assim, certo? Ela tem, assim, um valor, assim, extraordinário mesmo, certo? E eu finalizo, né, a nossa aula com a seguinte frase, que diz o seguinte: um dia brilhante. Dia brilhante. Só um minutinho, Mariana, para me ler aí direitinho o que que tu perguntou. Exatamente, Mariana. Devemos prestar bastante atenção, certo? Porque é essa falta de atenção que muitas vezes, né, nos perdemos, né, nas nossas palavras, certo? Então, é, assim, de muita importância, sim, certo? Ter esse cuidado, essa atenção, certo? Porque muitas vezes eu até conheço o gênero bem direitinho, mas quando eu começo a escrever, eu começo a me perder, certo? E é aí que existe a falha, certo, Mariana? Mais alguma pergunta, Mariana? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Muito bem. Então, eu finalizo com essa frase que diz o seguinte: um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do próprio sol, certo? Muitas vezes, pessoal, eu acho que o sol não brilha para mim, certo? Brilha para outra pessoa, mas não brilha para mim. Não é assim, gente. O sol brilha para todos, certo? Só que eu, com as minhas atitudes, certo? É que eu vou fazer com que esse sol, certo? Venha brilhar para mim. Com que as coisas, certo? Tenham um significado diferente, algo diferente. Mas que o sol, ele brilha para todos. Mas depende da minha atitude, depende do que eu estou fazendo para que esse sol, né? Venha realmente brilhar para mim, ok? Mariana, tem alguma dúvida, Mariana? Mariana, Alguma dúvida? O que que você... quer perguntar ou deu para tirar todas as dúvidas? Deu para tirar todas as dúvidas, Mariana? Eu vou colocar esse material no grupo da sala, certo? Não, não diria, Mariana, complicado, certo? É um texto que você tem que ter atenção, certo? Certo. Muito bem, Mariana. Esse material todinho eu vou colocar no grupo da sala, certo? Para, no caso, se você sentir alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, tem esse material como apoio, tá certo? Agora mesmo eu já vou. Sim, todo o texto, né, Mariana? O texto em geral, ele já tem que ter uma atenção a mais, né? Porque é um texto, certo? E todo texto requer atenção, né? Então nós temos que ter esse cuidado mesmo, certo? Mais alguma dúvida? Não? Deu para tirar todas as dúvidas, Mariana? Muito bem.
Então, eu vou colocar, disponibilizar esse material no grupo da sala, tá bom? No caso, se sentir alguma dificuldade, é só olhar esse material. Mas também esse material, ele tá lá no Classroom, certo? Porque é o mesmo material do quarto período, ok? Então, gente, tchau, tchau, né? A próxima vocês já vão fazer a avaliação. A avaliação tá bem tranquila, certo? Vai ter como vocês conseguirem fazer de boa. Eu tenho certeza, Mariana, que você vai fechar, vai tirar um 10, ok? Então, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem no meu PT, que eu realmente estou aqui para ajudar vocês, ok? Então, tchau, tchau. Boa sorte na prova, certo? Eu espero que vocês realmente consigam tirar uma boa nota, ok? Tchau, tchau, galerinha.